título dessa mensagem é Céus Abertos para Restauração e Encorajamento. Céus Abertos para Restauração e Encorajamento. Evangelho de João, capítulo 1, verso 51, na nova versão internacional, está escrito assim. Deixa eu ler o 50 também, que é melhor. 50 e 51. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós falamos nas semanas anteriores sobre esse episódio, onde Jesus está falando com Natanael. Natanael está impactado, porque Jesus fala para Natanael: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael era um homem religioso e espiritual, porque há religiosos que não são espirituais, são só religiosos. Natanael era um homem que tinha vontade, tinha sede, fome de conhecer o Messias. Os estudiosos entendem que Natanael era um fariseu, que orava, que pedia para ver o Messias. Deus, eu quero ver o Messias, eu quero. E Natanael é avisado por Filipe, seu irmão, que eles haviam encontrado o Messias. Olha, encontramos o Messias, aquele de quem a Escritura diz. A primeira pergunta de Natanael é: de onde ele vem? Porque eu estudei a lei, eu estudo a Torá e eu sei tudo sobre o Messias, tem que cumprir tudo o que está escrito. E aí a resposta é: olha, ele veio de Nazaré. No mesmo momento Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A promessa não é Nazaré, a promessa é que ele vai vir da cidade de Davi, de Belém. Ele vai ser um belemita. Mas Jesus havia nascido em Belém, mas depois cresceu em Nazaré, foi para o Egito, porque os seus pais foram avisados a fugir de Herodes e toda a história. O fato é que, por precipitação, Filipe quase põe tudo a perder. Deus tem céus abertos para nós, mas nós precisamos tomar cuidado com a precipitação, de tentar falar aquilo que a gente não sabe. O que eu acho, eu não sei. O que me falaram, eu não sei tanto assim. O que alguém acha, eu não sei tanto assim. Tem muita gente sofrendo porque está pensando saber algo por terceiros, porque está chutando, está indo por achismo e não está vivendo aquilo que realmente é verdadeiro. Natanael quase perde, a oportunidade de ter um contato com Jesus. Filipe, com sabedoria, diz: vem ver. Natanael chega, e quando ele chega, Jesus diz: esse sim é um varão israelita idôneo, esse é um homem correto, sem falsidade. E Natanael diz assim: de onde você me conhece? Quando que você me viu? Como é que é esse negócio? E Jesus falou assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Na hora Natanael disse: tu és o Cristo, tu és o Messias. Porque eu estava na figueira, eu estava debaixo da figueira sozinho. Os judeus tinham no fundo da sua casa árvores, onde eles estudavam a Torá, onde eles estudavam a lei e os profetas, onde eles debruçavam sobre a palavra. E Natanael lia e pedia: eu quero conhecer o Messias, eu quero encontrar o Messias. E Jesus chega na hora e diz: eu te vi, eu vi o teu particular. Deus ouviu sua oração. Irmãos, muitas vezes Deus nos trata assim. Deus vem falar diretamente conosco sobre algo que só nós e Ele sabemos. E ainda assim, tem gente que endurece o coração. Natanael não. Natanael se desmancha todo e diz: tu és o Messias. Eu reconheço que tu és o Messias. Eu reconheço que tu és aquele que havia de vir. Eu reconheço. Irmãos, não há nada mais lindo do que a gente andar em obediência, do que a gente andar dentro daquilo que a gente foi instruído na palavra. E Natanael, quando ouve essa palavra de Jesus, ele entende: a instrução é clara e eu vou viver aquilo que os profetas disseram. Eu acabei de encontrar o Messias, um homem que disse o que eu precisava ouvir. Deus continua falando exatamente o que eu e você precisamos ouvir, mesmo que a gente não queira ouvir.
Deus continua tratando conosco sobre a base, o alicerce e a estrutura da nossa vida, para nos levar a níveis que nós jamais chegaríamos pela nossa capacidade. E eu creio, irmãos, que essa é uma noite de céus abertos, onde Deus está nos preparando e projetando para níveis que nós nem imaginamos ainda. Agora, céus abertos não é para quem quer, falei disso, é para quem crê. Em João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é para todo aquele que nele que quer. Quem crê? Há pessoas que ouvem, mas não creem. Mas aquele que crê não perece, tem a vida eterna. A maior promessa de todas está de pé, e ninguém pode tirar de nós a eternidade. A igreja pode e deve pregar tudo que Deus faz. Deus restaura vidas, Deus cura os enfermos, Deus restaura a estrutura emocional, Deus prospera, abre portas. Mas acima de tudo, a igreja jamais pode deixar de pregar, nunca pode deixar a mensagem principal: o reino dos céus. Nós fomos criados para a eternidade, e só através de Jesus nós chegaremos lá. Céus abertos trata, eu usei até um termo aqui, é como se Deus colocasse uma lupa sobre nós e aproximasse a visão, dizendo: eu estou olhando para vocês com mais atenção ainda para abençoá-los, mas também para corrigi-los, mas também para realinhá-los, para reestruturar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque antes de Deus responder com fogo, antes de Deus derramar poder, antes de Deus derramar glória, antes de Deus atender o desejo do nosso coração, nós vamos lembrar o que Elias fez. Elias repara o altar, conserta o altar. E quantas vezes eu perguntei para Deus: Deus, me deixa eu pregar aquela mensagem que todo mundo gosta de ouvir. Ô irmão, Deus vai te honrar, vai te colocar nisso, Deus vai abençoar, abrir portas, e Deus vai fazer acontecer. E a resposta de Deus é: eu te chamei para reestruturar o altar. Porque tem gente que entra dentro de uma igreja, pelo amor de Deus, com muito temor, mas entra dentro de uma igreja, recebe um monte de promessa: você vai isso, você vai aquilo, o Senhor está vindo. A pessoa sai empolgada. Primeira luta que tem, ela desaba, diz assim: eu não ia ser honrado, eu não ia prosperar, eu não ia isso, eu não ia aquilo. Aqui, irmão, você é estruturado, sabe para quê? A hora que vier o desafio lá fora, o teu altar está de pé, está pronto para receber fogo. Teu altar está pronto para encarar desafio contra profeta de Baal, que é idolatria. Nós temos sido restaurados por Deus e estruturados por Deus para viver o nosso dia a dia cheios do fogo de Deus. Não é fogueira de jornal, é estrutura. É diferente. Tem gente que fica empolgado domingo e segunda já está desviado. Pastor, quer dizer que aqui ninguém desvia? Desvia, porque é sem vergonha, porque não falta palavra. Desculpa falar, mas... não, pastor, sabe o que falta aqui nessa igreja? Eu precisava sentir umas coisas. Me mostra na Bíblia, prega para mim que você precisava sentir alguma coisa para ficar firme com Jesus. E aí eu paro e começo a pedir a Deus. Aí a gente muda um monte de coisa, que precisa sentir um monte de coisa. Eu ponho alguém para abanar você atrás, outro para espirrar uns negocinhos. Pelo amor de Deus, irmãos, eu amo, já falei 1000 vezes aqui, eu amo quando oro, quando prego e sinto aquelas coisas. Acho que na última mensagem eu falei sobre isso aí. Eu amo, mas eu não preciso sentir, eu posso sentir. O que eu preciso é crer, o que eu preciso é ouvir a palavra, e para a glória de Deus não tem faltado. Céus abertos é para quem crê na palavra. Céus abertos é para quem, como João Batista, aponta Jesus e não a si mesmo. É para quem se esvazia de si, eu acho, eu penso, e diz: é o melhor para o reino, eis-me aqui. Nós estamos vivendo um tempo que, se alguém chegar na tua casa e disser assim: eu quero ouvir falar de Jesus, falar de Jesus, vai lá na igreja. Que cristãos nós somos? Nós terminamos a mensagem no domingo retrasado, em Atos 4:20, daqui a pouco a gente vai passar lá, onde está escrito que nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Quem aqui tem testemunho com Deus aqui? Quem aqui tem lido Bíblia e Deus tem falado com você? Você não pode deixar de falar do que você tem ouvido e visto. Mas nós estamos falando. Nós temos esse prazer, essa alegria de falar. João Batista tem. Ele é o Cordeiro, não eu. Ele é o Cordeiro, não é do jeito que eu quero, não é a estrutura que eu penso. Ele apareceu aqui agora e é totalmente diferente de mim. Ele não é como eu quero. Eu sou o cara, falei disso também semana retrasada, eu sou o cara que fica no deserto, jejum e oração. Ele é o cara que vai nas sinagogas, ele é o cara que vai nas casas e come banquetes. Nós somos bem diferentes.
Mas o meu papel é respeitar a autoridade dele. Ele é e não eu. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Céus abertos. Acontece depois dessa conversa entre João Batista e 2 de seus discípulos. Um deles é André e o outro, tudo leva a crer que seja João. João Batista aponta Jesus e abre mão do que ele tem de melhor, de 2 bons discípulos que passam a seguir Jesus dali em diante. Céus abertos é para quem não é egoísta, é para quem não é egocêntrico, tudo eu, é para quem é liberal, é para quem renuncia, é para quem abre mão. Céus abertos é para pessoas que anunciam o Cristo. E aí, nós vamos ver que às vezes, até quem foi ensinado e treinado a anunciar, amarela. E quem nem foi ensinado, crê e vive por fé. João capítulo 4. Nós estamos entrando na segunda parte da mensagem. Essa mensagem, nós começamos ela dia 8. Hoje é 29. 8 de novembro. E Deus me deu ela no final de outubro. No mesmo dia que me deu o tema do ano de 2021, Deus me deu essa mensagem. Eu lembro que cheguei aqui na igreja, falei com o grupo que estava aqui. Deus já me deu a mensagem da ceia, o tema do ano que vem e tudo mais. João 4, nós vamos entrar na parte 2 dessa mensagem. Olha o versículo 1. Parte 2 não, já é 3, né? Hoje é o terceiro culto falando dela. João capítulo 4, verso 1 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, mas disse... Espera um pouquinho. Espera aí que eu peguei errado aqui, irmãos. Não, é o versículo 4. Deixa eu pular aqui, senão eu vou ler muita coisa. Vamos no 4. Porque aqui ela está inteira, mas eu já... Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o que, igreja? Comprar o que? Comida. Irmãos, presta atenção. Os discípulos de Jesus entraram na cidade para comprar comida. Jesus parou junto do poço e ficou esperando. Uma mulher samaritana vem com seu cântaro tirar água daquele poço e encontra Jesus. Ela imagina que Jesus vai dar as costas para ela. Jesus não dá as costas para ela. Jesus abre um diálogo com ela. Presta atenção nisso aqui. Talvez você diga: pastor, eu fiz muita bobagem na vida. Aí Deus traz essa mensagem agora. Esse detalhe, esse gancho que eu vou falar agora, eu não falei de manhã. É para esse momento, é para você que está aqui, é para você que está assistindo em casa. Onde os homens, onde o mundo, diz que Jesus daria as costas, Jesus diz assim: eu não dou as costas, eu vou te dar a palavra. Eu vou falar sobre alinhar a tua vida, consertar a tua vida. Mas eu não lhe dou as costas, eu estou abrindo um diálogo com você. Os discípulos pensam que Jesus vai dar as costas. Eles não estão ali, mas quando eles voltam, eles estranham o fato de Jesus estar conversando com ela. A mulher pensa que Jesus vai dar as costas, mas Jesus olha nos olhos dela e começa a conversar com ela. Jesus nos trouxe aqui hoje e colocou você que está acompanhando aí, sabendo de tudo da nossa vida. E não foi para dar as costas, foi para abrir um diálogo. Jesus está sentado, seus discípulos foram à cidade comprar comida, e agora aquela mulher vai ouvir de Jesus. Olha o versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes o que, gente? De beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aquela mulher estranha falou: como é que você me pede água? Como é que você pede me dar de beber? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Os judeus julgam os samaritanos por ser misturados. Os discípulos de Jesus entraram na cidade e foram comprar comida. Jesus ficou no poço. Da cidade, os discípulos de Jesus voltam sem ter pregado para ninguém e sem trazer nenhuma pessoa sequer
para ouvir Jesus, para conhecer Jesus. Eles só vão e compram comida. Os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos são contaminados, eles são mestiços. Eles entraram em alianças que não deveriam, são misturados. Só que a cidade de Sicar, a cidade de Samaria, essa onde eles estavam, servia para comprar comida. Só não servia para falar do reino de Deus. A cidade onde eles entraram e foram comprar comida, a religiosidade os fazia dizer: nós não podemos falar com esse povo, mas podemos comprar comida dele. Irmãos, tem gente vivendo exatamente assim. Se relaciona com o mundo, mas não testemunha Cristo para o mundo. Se relaciona com os colegas de trabalho, porque precisa e tem que se relacionar mesmo, pelo amor de Deus. Mas os colegas de trabalho não ouvem uma vírgula a respeito de Jesus na tua boca. Nós precisamos testemunhar Cristo na fila do banco, no supermercado, na rua, no local do trabalho. Mas qual é o tipo de testemunho? Tem gente que fala assim: eu vou para um lugar, é bom que ninguém nem saiba que eu sou cristão, porque vão se escandalizar com aquilo que eu vou fazer aqui. Os discípulos entraram na cidade e voltaram, entre aspas, sem levantar qualquer suspeita sobre Jesus. Jesus sentado no poço, não precisou nem entrar na cidade, já ganhou uma mulher que vai entrar na cidade e ganhar todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Irmão, Jesus está na tua vida e na minha vida, fica tranquilo. Nós vamos fazer um estrago no inferno e vamos ganhar almas para o reino de Deus. Mas não esconda quem você é. Não se envergonhe de quem você é em Cristo. Assuma quem você é. Eles entram silenciosamente na cidade, fazem suas compras e saem. A mulher ouve Jesus dizer: me dá de beber. Os discípulos têm uma fome, Jesus tem outra. A fome dos discípulos é a comida natural. A fome de Jesus, põe o verso 34 para mim, Ju, por favor. Olha o verso 34, o que Jesus fala. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Enquanto os discípulos estão comendo: preciso comprar comida, não posso ficar sem comer. Jesus fala assim: eu preciso pregar, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso falar que tem salvação, eu preciso falar que o reino de Deus é chegado. Irmãos, onde está o nosso coração? Nosso coração está só nas coisas desse mundo ou está nas coisas do reino? Jesus anuncia o reino para aquela mulher assentada em um poço. Onde nós estamos inseridos, nós temos anunciado o reino dos céus. Esse é o nosso tempo, nós precisamos disso. Versículo 10. Versículo 10 diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Aí aqui ela vai falar: és tu maior que o poço de Jacó, tal. Agora, olha o verso 19. Não, lê o 14, vamos ler o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Jesus está falando para a mulher: olha, as suas necessidades momentâneas são supridas através desse poço. Mas as necessidades da tua vida, que você ainda nem percebeu que tem, que você nem acredita mais que podem ser supridas, as mudanças da sua vida, as restaurações, os processos que parecem parados ou que nunca serão resolvidos, solucionados, se você me ouvir, a tua vida muda. Vai começar a jorrar de dentro de você quem eu sou. Jesus olha para aquela mulher e traz a ela uma perspectiva que ela não imaginava mais ter. Traz a ela uma proposta e uma oportunidade que ela não imaginava mais ter. Irmãos, Deus nos trouxe hoje para nos desafiar a crer, a confiar, até naquilo que a gente já tinha. Eu abri mão, não tem jeito, é impossível, é caso perdido. Essa mulher é o típico retrato do caso perdido. Mas Jesus chegou ali. E quando ele chega, tem céus abertos até para caso perdido. Por quê? Porque o que ele compartilha muda quem nós somos
não atende uma necessidade apenas, muda quem nós somos. O que Jesus compartilha conosco muda quem nós somos, trabalha a nossa estrutura, remolda o nosso altar, remolda o nosso coração, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Quem é cristão de verdade, cada dia mais precisa diminuir aquela coisa de é que eu sou assim, é que eu cresci assim, é que eu fui criado assim, é que eu aprendi assim. Tudo isso existe e influencia. Nós não fomos abduzidos por Jesus e mudou, fez uma lavagem cerebral, não. Mas a cada dia eu começo a sujeitar quem eu sou, como cresci, como pensei, como fui formado. Tudo isso eu vou começando a sujeitar a Cristo em obediência à palavra. E vou permitindo que o Espírito Santo vai mudando quem eu sou. Quem está entendendo? Tanto que Jesus diz assim, ó, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, está limpo e curado para sempre. O que ele diz? Presta atenção aí, ó. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Sabe por quê? Porque a dificuldade do Rogério hoje é suprida. Ele vem e me lava de dentro para fora. A palavra me lava, me restaura, renova. Mas amanhã vai precisar de novo. Então ela continua jorrando. E depois de amanhã de novo. E vai continuar jorrando. Tem gente que não percebeu. Ah, pastor, mas sabe, eu vim para Jesus e ainda me sinto tentado. É claro, criatura, você ainda está no corpo de carne. E enquanto estivermos no corpo de carne, nós vamos ser tentados. Ainda vai ser difícil, ainda vai ter luta. Mas a água vai jorrar para nos lavar, para nos santificar, para nos renovar, para nos hidratar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos levar a níveis que a gente nem tinha mais esperança de viver. Deus quer jorrar de dentro de você novos níveis. E é todos os dias. É uma fonte que jorra. Quem já foi em algum lugar de uma nascente de água? Quem já teve experiência de ver uma nascente de água? Ela jorra 3 vezes por semana? Tem lá agendamento? Essa nascente funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 8 às 13 e domingo fechada. Nascente não para de jorrar. Aí você olha, irmãos, tem nascente que é assim um fio d'água. E dali a pouco, a hora que você vê lá embaixo, virou um rio. E não para. O exemplo que Jesus está dando é exatamente esse. Ei, você pode estar recebendo um pouquinho, mas fica tranquilo, que se você deixar jorrar, ainda vai regar, alimentar, saciar muita gente. Aquela mulher ouve algo que ela nunca imaginou ouvir na vida dela. Eu parei no verso 14, vamos até o 19, ao 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste quantos? 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és o quê? Profeta. Essa mulher perguntou para Jesus, antes de falar para Jesus, vejo que és profeta. Ela perguntou para Jesus, você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Jesus disse, eu sou. Eu sou maior que Jacó. Porque quem bebe da água do poço que Jacó cavou, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais vai ter sede. Poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus dizer que Ele é o Messias ou algo desse tipo. Na maioria das vezes, as pessoas dizem e Jesus fala, tu dizes. Para essa mulher Ele diz. Para essa mulher Ele abre. Por quê? Aquela mulher é o exemplo, é o retrato da pessoa que está tão desgastada, que já deu tão errado na vida, que já bateu em tanta porta errada, que já sofreu tanto, que já está tão calejado, que se Deus não falar claramente, essa pessoa não vai conseguir. E Deus sabe como falar com cada um de nós. Tem gente que Deus precisa sacudir, tem gente que Deus vai falar mais manso, tem gente que Deus precisa permitir quebrar a cara, tem gente que Deus precisa alertar um pouco antes, segurar na marra, porque se quebrar a cara, acabou. Quer dizer que Deus deixa quebrar a cara? Não, é que esse aqui, se não for desse jeito, ele não funciona. Quem está entendendo? Cada um funciona de um jeito, e Deus sabe disso, e cada um Ele vai cercando de um jeito, e com cada um Ele vai falando de uma forma.
Jesus chega para essa mulher e diz assim: ei, você teve 5 maridos. O homem que você está com ele hoje não é teu marido. Aquela mulher fica impactada. Vejo que é esse profeta, o senhor é um profeta. Como é que o senhor podia saber disso? Eu não estou entendendo, quem te contou? Aquela mulher fica tão impactada que ela começa agora, sem perceber, a jorrar aquela água que Jesus tinha falado. Como assim, pastor? Ela jorra essa água. Depois dela dizer para Jesus: vejo que és profeta. Vamos lá no verso 29, porque daqui em diante, do 19 ao 29, vai falar de um debate onde se deve adorar e tal. E isso não é tema da mensagem para a gente hoje. 29, 28 para facilitar, vai. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: para um instante. Aquela mulher tinha saído da cidade para ir ao poço buscar o quê? Água. Aí ela encontra quem? Jesus. Ela deixa o cântaro dela do lado do poço e vai para a cidade contar para todo mundo que encontrou Jesus. Alguém aqui já teve um encontro com Jesus? E o que você teve coragem de abrir mão para ir falar dele? Não, como assim, pastor? Aquela mulher saiu da cidade para quê mesmo? Para buscar? Mas quando ela encontrou Jesus, ela entendeu o que Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Ela fala assim: a minha prioridade até agora era encher esse cântaro de água, mas agora eu encontrei Jesus. A minha prioridade agora é falar de Jesus para todo mundo na minha cidade, porque o poço vai continuar aqui, a água vai continuar aqui, mas a oportunidade com Jesus é agora. Irmãos, a igreja precisa, nós precisamos clamar, a igreja precisa despertar. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os idosos precisam despertar. A oportunidade de falar de Jesus é agora, a oportunidade de falar do reino de Deus é agora. Nós precisamos ter esse momento como essa mulher e dizer: o meu cântaro vai ficar aqui, aquilo que era minha prioridade vai ficar aqui, e agora eu vou focar no reino de Deus, e Deus em seu reino vai cuidar de mim. Essa mulher deixa o cântaro ali e corre para dentro da cidade. Eu fico imaginando alguém vendo essa mulher voltando, e eu imagino que ela foi correndo mesmo, pela preocupação de: vai que eu chego lá e falo de Jesus e volto lá e consigo levar alguém, o pessoal chega e Jesus não está mais lá. E se ele não estiver mais lá, eu preciso conseguir que ele esteja, ele tem que esperar. E quando ela está entrando na cidade, alguém vê ela sem cântaro. Eu imagino alguém dizendo: roubaram o seu cântaro? Não, eu deixei lá junto do poço. Você é doida, alguém vai pegar. Não, eu preciso te falar, encontrei Jesus. Quem é esse Jesus? Vem, vamos lá. Alguém olha e fala: cadê a água? A gente está esperando a água. Daqui a pouco tem água, mas eu encontrei algo maior que a água. Irmãos, todos nós temos necessidades, todos nós temos sonhos, mas cada culto que a gente vem ao encontro de Jesus, cada dia que a gente abre a Bíblia, cada momento que a gente pega para orar, para buscar a face de Deus, nós chegamos com as nossas demandas, mas encontramos alguém, aquele que é muito, muito, muito maior do que todas as nossas demandas e necessidades. Nós estamos diante do Criador de todas as coisas. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. A santidade convém à casa de Deus. Nós estamos encontrando aquele que é. Nós estamos encontrando aquele que faz a mulher largar o cântaro dela e dizer: o meu cântaro fica em segundo plano. Agora eu preciso levar pessoas para ele. E aí eu vou fazer uma pergunta. Só vou começar essa pergunta, daqui a pouco a gente fala mais dela. O que esse ano nós tivemos a coragem de deixar de lado um pouquinho do nosso eu para ir falar de Jesus para alguém, para ir servir a Jesus? Porque Jesus enviou os discípulos dele à cidade. Eles pregaram para quantas pessoas? Trouxeram quantas pessoas para ouvir Jesus? Essa mulher largou o cântaro dela. Sabe por que eles não conseguiram pregar para ninguém? Porque eles entraram na cidade cheios de si. A mulher entrou vazia. O que ela tinha era um cântaro. Até o cântaro ela largou para trás. Irmão, isso aqui eu não falei de manhã. Deus está dando agora. Pega esse rema. Os discípulos entraram cheios de si. Cheios de si o quê? Nós não
nos relacionamos com os samaritanos. Seguinte, gente, sem conversinha, sem piada, sem puxar assunto, nem negocia, não pede nem desconto. Chega, pergunta quanto que é a comida, compra e vamos embora logo. Aqui é só necessidade básica, vamos só comprar comida e sair. Igual muita gente fala, meu local do trabalho, pastor, não tenho amizade, não prego para ninguém, não testemunho, não quero saber de nada, só vou lá para receber meu salário. Desculpa, você está sendo um péssimo cristão. Aquelas pessoas precisam que alguém testemunhe Cristo lá. E Deus permitiu que aquela porta se abrisse para você, para que você fosse imagem e semelhança de Deus lá dentro. Aquela mulher voltou para a cidade vazia. Ela tem bom nome? Uma mulher que foi casada 5 vezes e o que está agora nem é marido. Tem bom nome? Tem boa reputação? Tem uma condição boa? Está escrito na Bíblia? Se ela tivesse condição boa, ela tinha mandado um empregado buscar água, não ia ela. Ela não tem nada, ela tem só o cântaro dela de buscar água. Ela deixa o cântaro junto do poço, ela deixa o cântaro aos pés de Jesus. O que a gente tem coragem hoje de deixar aos pés de Jesus para ir poder falar do amor dele para quem está lá dentro da cidade perdido ainda? Já os discípulos entram na cidade cheio da sua religiosidade, cheio das suas desculpas. Eu não posso pregar por causa disso, eu não posso fazer a obra por causa daquilo, eu não posso ouvir por causa daquilo outro, eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Vamos continuar aqui na leitura, eu parei no 28, vamos até o 30. 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher trouxe o que nenhum dos discípulos trouxe: pessoas para ouvir falar de Jesus. Aquela mulher foi responsável por abrir os céus sobre a vida daqueles homens. E os discípulos de Jesus que ouviram, a partir do encontro de vocês comigo, passa a ter na vida de vocês céus abertos. Alguém que já teve um encontro com Jesus? Quando Jesus falou para Natanael, foi isso que ele estava falando. Natanael, você está impactado com isso, agora você me encontrou. E a partir desse momento, de hoje em diante, de agora em diante, de um encontro comigo em diante, sobre a sua vida e sobre a vida de vocês que aqui estão, a promessa é céus abertos. Irmãos, pergunta de novo, alguém aqui já encontrou Jesus? Então tem céus abertos aqui. É a promessa que Jesus fez. Aquela mulher entendeu, ela encontrou Jesus. E se ela encontrou Jesus, ela pode ir na cidade, mas ela não tem boa reputação. Pois é, mas a mulher que saiu da cidade com o cântaro na mão, sem conhecer Jesus, não tinha boa reputação. Mas a mulher que voltou para dentro da cidade sem cântaro, o que mudou na vida dela? Ela conseguiu um bom emprego? Mudou de roupa? Está rica? Falaram que ela é uma mulher de Deus, ungida? Sabe o que mudou na vida dela? Ela encontrou Jesus. Quando ela chega e fala para os homens daquela cidade, de alguma forma, e nós sabemos que forma é essa, o Espírito Santo de Deus, que testifica e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ia testificando. Aquela mulher dizia assim: encontrei o Messias, encontrei o Messias. E o Espírito Santo falava no coração de um: vai lá. E falava para o outro: vai lá. Alguém dizia: mas essa mulher aí, não tem que dar crédito para ela. E o Espírito Santo: vai lá, vai lá. Irmão, para de limitar quem você é e crie em quem Deus é na sua vida. O que vai fazer a diferença para a gente ganhar almas é quem Deus é em nós, não é quem nós somos. Ele pega uma mulher improvável. Ele pega uma mulher que não tinha boa fama. Deus não depende da sua fama. O nosso jeito natural de raciocinar, a gente já pensou assim, quem nunca, né? Ai, Jesus, eu já vi gente falando: eu oro, pastor, para que, vou dar um exemplo aqui, você pega as senhoras mais antigas: ai, o Silvio Santos se converter, ele converte um monte de gente. Ai, se fulano, tal artista se converter, ele ganha. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Ou já até pensou assim? Aí Deus fala assim: não, eu pego o Joãozinho, pego o Zezinho, pego o Rogerinho, pego a Mariazinha, pego e derrama minha unção e sopra o meu espírito sobre eles. Eles vão passando e falando e as pessoas vão chegando perto de Jesus. Essa mulher entrou na cidade. E agora os homens estão ouvindo o que ela está dizendo. Agora os homens estão deixando a cidade para seguir aquela mulher. Irmãos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Gente que às vezes nem olhava na nossa cara, nem dava crédito, vai começar a seguir. Vai seguir o nosso exemplo, vai seguir o nosso conselho. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Jesus. O mundo precisa olhar para nós e enxergar isso. Ele esteve com Jesus, ele está com Jesus. Ele carrega a glória de Deus sobre si. Isso aconteceu com aquela mulher. Os céus estão abertos para isso acontecer hoje aqui. Porque é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Alguém crê nesse mesmo Deus? É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus.
Parei no 30, vamos para o verso 39, porque do 31 em diante os discípulos vão falar para Jesus: mestre, come, trouxemos comida. Aí nós lemos lá o 34, Jesus fala: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, que vocês não querem participar, é fazer a obra do meu Pai. Irmãos, Jesus dá uma lavada nos discípulos. Não, vamos ler, eu preciso ler melhor. 31, e entretanto, os homens vieram falar com Jesus. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Quer dizer, será que alguém trouxe comida para ele antes da gente? Passaram na nossa frente? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, isso é tão sério. Sutilmente Jesus dá no meio da cara deles. Jesus olha e fala assim: ó, vocês estão preocupados com essa comida e não falaram de mim para ninguém. Eu não estou preocupado com essa comida eu como daqui a pouco. Eu estou preocupado com essa multidão que precisa me ouvir. Eu estou preocupado com essa multidão que precisa me conhecer. Irmão, quais são as suas e as minhas prioridades para esse ano? Jesus está olhando, está dizendo assim: enquanto você está desesperado por tudo isso aí, eu só queria que você colocasse o meu reino em primeiro lugar. As demais coisas deixa que eu acrescento na tua vida. Céus abertos é entregar a Deus o lugar que é dele. Ele é Senhor da nossa vida. Ele está em primeiro lugar. Ele é a prioridade. É essa comida de Jesus que os discípulos não tinham entendido. Essa era a fome, a paixão. Aí eu dei um exemplo, dentre vários, irmãos. Podia falar um monte de gente, mas o Zé Paulo tem trabalhado muito esse tempo, final de ano. E eu estava falando com ele, ele falou: pastor, esse ano, janeiro, acho que nós não vamos nem parar a firma. Está direto. E ele geralmente trabalha até às 5 da tarde. E ele está trabalhando até 8 da noite. Isso segunda a sexta. Aí sábado ele vai descansar. E domingo, como se fosse pouco, ele vem nos 2 cultos. E se deixar à tarde, ele fica aqui arrumando alguma coisa, pendurado em algum canto. Aí ontem ele veio para cá 7h30 da manhã para arrumar um negócio aí na igreja. 2 valentes vieram ajudar ele: o Luiz e o Gustavo. No meio da igreja de tantos homens, 2 valentes vieram ajudá-lo: o Luiz e o Gustavo. Ele entrou aqui ontem 7h30 da manhã, saiu daqui 8 da noite. Alguém chega e fala: Zé Paulo, você é doido. Não, Zé Paulo, a resposta do Zé Paulo é mais ou menos como essa de Jesus: eu tenho uma comida para comer que vocês não entendem. Eu não venho para a igreja contando no relógio quantos minutos eu estou dando para Jesus. Eu venho para a igreja agradecer porque Ele me deu a eternidade, Ele me deu família, Ele mudou a minha história. Irmão, quem entende o que Deus fez na sua vida, para de ser mesquinho na hora de servir a Deus. Perdão da palavra, mas não tem outra. Tem gente que é mesquinho para servir a Deus, é conta-gotas. Mas para pedir a Deus é oceano. O dá-me, Deus manda uma enxurrada de bênçãos. Deus está dizendo que vai mandar chuva de bênçãos na minha vida. E servir a Ele, conta-gotas. Tuc, tuc. Jesus está falando para os discípulos dele, homens que carregam sobre si céus abertos. Quem aqui crê que tem céus abertos sobre a tua vida? Agora está na hora de compartilhar isso, porque isso não é para a gente esbanjar, não é para a gente exaltar, inflar o peito e dizer: eu sou bom, eu sou mais de Deus que o outro. Não, isso é responsabilidade. Céus abertos trata de responsabilidade. A vida daquela mulher começou a ser restaurada, a dignidade daquela mulher começou a ser restaurada, a credibilidade daquela mulher foi restaurada. Ela traz os homens da cidade até Jesus, ela faz homens samaritanos saírem para falar com um judeu. Gente, é que a gente ouve isso como se fosse comum. Não é comum, não é normal. É mais ou menos como você falar assim: ó, peguei um monte de argentino e trouxe eles para assistir o jogo do Brasil e torcer para o Brasil. É normal isso? Quem não entende de futebol não sabe nem do que eu estou falando. Ai, pastor, você está falando que o Maradona morreu? Vou facilitar um pouquinho mais. Vou baixar o nível mesmo. Pega um monte de corintiano. Olha lá, começou a manifestar. E fala para eles: vamos lá torcer para o Palmeiras. Porque o Palmeiras joga contra o time de fora, nós vamos lá dar um apoio. É normal isso? É normal isso? Não, foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher entrou na cidade sem cântaro,
mas cheia de fé. Sem cântaro, mas cheia de fé. Talvez você diga assim: pastor, eu ainda não estou com a minha resposta, ainda não estou com a minha cura, ainda não estou com o meu milagre, meu casamento ainda não foi restaurado, eu ainda não estou com o meu carro novo, eu ainda não estou com o emprego, mas uma coisa eu tenho fé. É o que a Dalva pregou aqui no testemunho dela. As coisas não estão como eu gostaria, mas eu tenho fé, a minha confiança está em Deus. Eu estou saindo da igreja hoje cheio de fé. E aí o que aconteceu? Recebeu o que você queria? Não recebi mais, porque se eu tivesse recebido um carro novo, o carro podia roubar, perder, acabar, mas o que eu recebi ninguém tira. Eu estou jorrando a glória de Deus que está dentro de mim. É diferente. Aquela mulher saiu carregando algo que ninguém podia tirar dela, até porque não tinha esse problema, era para compartilhar mesmo. Cristianismo é isso. Eu não estou com medo que alguém tire algo de mim, na verdade eu quero dar. Amém, um amém pelo menos. Quando fala em dar, alguém fica com medo. Ai pastor, segura aí que ele vai tomar as coisas da gente. Irmão, eu comecei a fazer minha mala para ir. Eu não ia falar isso, mas eu falei, pastor, eu estou arrumando a mala para ir, eu não sei o que volta. Não sei o que volta. Só isso. A gente precisa entender que a nossa história não acaba aqui não. Esse é só um momento que a gente está passando. A gente vai viver para a eternidade. Quem encontrou Jesus, vocês fazem, pelo amor de Deus, irmão, a gente tem sabedoria, bom senso, eu não estou falando sobre perder, nada disso, amém? Não estou preparando a mensagem para depois rapelar todo mundo, que já fizemos até a parte da oferta. Que alguém fala assim, já sei o que é isso, para depois o pastor pedir para todo mundo. Não, já fez a oferta, não vai pedir oferta de novo hoje não. Não é esse o intuito. É mudar a nossa mentalidade. Eu não tenho que ter uma mentalidade egoísta, onde eu vou tirar de alguém, ou cuidado que alguém vai me tirar. Não, eu estou jorrando, eu estou compartilhando, eu quero que bastante gente venha beber. Jesus senta lá no poço e fala assim, alguém vai vir beber aqui, já sei, vou pregar aqui através desse poço. Os discípulos entram na cidade, só vão, compram comida, saem e vai embora. Irmão, vou ser sincero, quantas vezes eu fiz uma viagem, torcendo para quem estivesse sentado ao meu lado, não abrir a boca para falar comigo, que eu queria ficar quieto. Quem mais, diga eu. E às vezes eu peço, Jesus me ajuda a ser uma fonte para jorrar na vida de alguém que senta ao meu lado 40 minutos, 1 hora. A gente precisa mais. Quem está entendendo a palavra de hoje? Ao que tem, Deus vai dar mais. Essa mulher agora traz todo mundo. Traz os homens daquela cidade. A coisa começa a mudar, porque Jesus chegou para mudar a história dela. Quando ela diz, o Senhor é, ele fala, eu sou. Ele é, irmão. Ele é aquele que veio para curar a sua enfermidade, é aquele que veio para perdoar o seu pecado, o meu pecado, é aquele que veio para restaurar o nosso lar, é aquele que veio para mudar a nossa história, é aquele que veio para fazer tudo o que nós precisamos e até aquilo que nós ainda nem pedimos e nem achamos que precisamos. Porque essa mulher foi para o poço aquele dia sem saber que precisava de Jesus, mas ela o encontrou. Aí eu dou um exemplo que eu dei hoje pela manhã. Jesus, Ele vem ao nosso encontro para fazer e nos dar até o que a gente não pediu e não percebeu que precisa. Como assim? Às vezes tem um culto que a gente falta. Pastor, se eu faltar um culto eu vou para o inferno? Não. Mas um perigo tem. Eu faltar no culto em que Deus preparou a palavra que eu precisava ouvir, para não cair na tentação que estava na esquina. E eu não ouvi a palavra, eu não dei crédito. E eu caí naquela tentação. E por causa daquilo, a minha vida foi destruída. Quem está entendendo? Agora tem gente que vem, mas não vem. Quem quer o vem, mas não vem? Ele vem, ela vem. Mas dá de ombros. Cumpre a obrigação, fica olhando o relógio, está olhando o WhatsApp, eu estou pregando, está olhando o celular. Eu não estou falando de anotar as coisas, estou falando de estar nem aí. Não, o pastor não vai saber, o pastor não vai ver. É bom que a minha família vê que eu fui para a igreja, o pastor vê que eu fui para a igreja. Aí eu dei o exemplo hoje de manhã, isso é igual eu quando ia para a missa, gente, fazendo a primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão, irmão. Esses dias minha mãe estava mostrando a foto, eu com a calça branca, parece um pai de santo. Calça branca, sapato branco, cinto branco, camisa branca, sangue de Jesus tem poder. Falei, que sangue, que mistério é esse? É coroinha, pai de santo? E aí, eu fazia o catecismo, a primeira comunhão, numa igreja próxima à casa da minha avó, que fazia junto do meu primo. Mas eu morava longe dali. Então domingo tinha que ir para a missa para poder passar de ano a primeira comunhão. Uma pessoa fica reclamando da igreja, irmão. Lá se não fosse na missa, eu repetia de ano. Aí tinha que fazer lá a primeira comunhão bonitinho. Não podia faltar.
Só que o padre ia olhar a turma do catecismo da professora tal, e eu não estava lá, porque eu morava longe. Aí eu falei com a professora, ela falou, não, vai na missa próxima à tua casa, pega o papelzinho lá da missa, aquele papel que eles entregam, ele tem data, só muda a data também. Ele tem a data, você pede para o padre assinar e traz. Irmão, muitos aqui são da época do Ayrton Senna, quando existia Fórmula 1 para a gente. Depois que o Ayrton Senna morreu, acabou a Fórmula 1 para os brasileiros. Corrida 8 da manhã, missa 8 da manhã. Eu falava assim para meu pai, vou só ver a largada. Ele, senta aí, vê a largada. Meu pai, fantástico com a minha vida espiritual. Senta aí, vê a largada. Nossa, o Senna passou Alain Prost. E o Prost passou de volta, eu já vou, 8h15. 8h45, 9h30. A missa acabava 10h15, 10h30. Irmão, aqui dava assim 10 minutos para acabar a missa, eu saía na carreira. Chegava, ficava em pé lá na igreja no fundo, quietinho. Acabava, o padre passava, ia para a salinha dele lá. Ô padre, tudo bem, padre Sávio? Ô, tudo bem. A folhinha aqui para assinar, ele assinava. Segunda-feira eu entregava para a professora. Muito bem, Rogério, foi para a missa domingo. Irmão, tem gente fazendo isso com o pastor Rogério. Bicho besta. Quem pede é você, jacaré. Você vem aqui, eu fico aqui de boa no Zap, fica aqui no Facebook, no Instagram, fica, filho. Só toma cuidado para não ficar na hora que não é para ficar mais. Porque desprezou e desonrou o Senhor. Isso é sério. Gente, isso é muito sério. A gente não está aqui para fazer média para homens, a gente está aqui para um relacionamento com Jesus. Vem de verdade. É igual... É igual você do online. Cruza comigo na Marechal, no shopping, não vem para a igreja por causa do Covid. Miserável. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que isso, pastor? É só um desabafo leve. Estou feliz, estou paz. Irmão, brincadeiras à parte, já tem que falar rindo assim. A gente está fazendo um trabalho com a liderança. E eu fiquei feliz lá lendo que o líder tem que falar, né? Dar umas agulhadas de injeção e rir, brincar, né? Porque aí alguns riem. Você ri da desgraça do outro, depois ele ri da sua. E todo mundo ficou feliz e todo mundo foi operado. Fantástico. Mas irmão, esse dia eu encontrei uma irmã. Nossa, não era para falar que era irmã, que droga. Mas encontrei no Marechal. Gente, vou ser sincero, eu teria vergonha no lugar dela. Eu não vi. Estava com o Rogerinho e ela, pastor Rogério. E eu tinha mandado já umas 823 mensagens. Irmã, foi essa expressão. Sentindo sua falta, irmã, pastor, a gente está meio desanimado. Deixa eu dar um toque para vocês, para ir para o inferno não precisa ter ânimo não, pode ir desanimado. Para perder família, perder a saúde, perder casamento, perder emprego, desanimado também perde. Não, por que eu estou falando? Porque tem gente que fala, estou desanimado de ir para a igreja, como se desanimado fosse uma proteção. Não, desanimado é uma guarda que está baixa, baixou a guarda. Estou desanimado agora que eu preciso. O organismo está faltando vitamina, tem que colocar mais vitamina, tem que pôr mais alimento ali. Quando está desanimado, aí que eu preciso buscar mais a Deus, aí que eu preciso que alguém me ajuda. Me carrega, fulano, passa na minha casa e me leva a pulso, mas não me deixa. Irmã, pastor Rogério, minha irmã, tudo bem? Tudo, e sacola, e bolsa, e aquele, sabe aquela muvuca na Marechal, um tropeçando no outro? Olhei, falei, Covid comunitário, a irmã está aí de boa? E aí, minha irmã, tudo bem? Tudo bem? Tá aí, fazendo as compras, pastor, olhando umas coisas, dando uma passeada. Irmã, a gente só falta na igreja, a gente está meio desanimado. Na hora, pegou tão de bate-pronto assim, que eu falei, mas animado para passear na Marechal? Tá, né? Irmãos, a gente vai falando assim para aliviar. Mas você acha que todo dia que eu venho pregar, eu acordo assim, nossa Deus, hoje eu quero pregar. Tem dia que, como falei no início, a gente semeia a palavra sangrando e chorando, porque está doendo alguma coisa. Mas a gente vem, sabe o que Deus faz? Sara e ainda dá colheita. Você veio, Deus sara, Deus restaura, Deus encoraja e ainda dá colheita. Aquela mulher envergonhada pegou o cântaro dela e falou, eu vou. Quando encontrou Jesus não foi egoísta, porque quem tem encontro com Jesus não aguenta, tem que falar dele. Atos 4:20, põe para mim, para a gente finalizar. Pastor, nós terminamos em Atos 4:20 outra vez. Vamos terminar de novo em Atos 4:20. Se Deus quiser, no outro domingo, não o próximo que a pastora prega o outro, talvez eu termine essa mensagem ou não. Deus é que sabe. Mas essa mulher teve a dignidade dela, a credibilidade dela. Foi restaurada? Foi ou não foi? Ela chamou os homens da cidade e vieram todo mundo. Depois, faz assim, antes Não, deixa aí que eu já volto lá para João 4:39 para fechar. Pronto. Olha Atos 4:20, que sério isso aqui. O que essa mulher fez que os discípulos não fizeram?
Porque não podemos deixar de falar do que temos o quê? Visto e... Aquela mulher praticou isso aqui? Praticou ou não praticou? E os discípulos? Irmão, não é patente que coloca ninguém no céu. Não é o que pega o microfone, não é o que abre o culto, não é o que recebe na porta. É aquele que entrega o coração para Jesus de verdade. O que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa semana, não são as credenciais que os homens nos deram, mas é o que a gente está fazendo com o que Jesus colocou dentro de nós. Eu quero jorrar. Alguém mais quer jorrar? Eu quero jorrar, eu quero jorrar. Agora, pelo amor de Deus, aí os perturbados, aí os desviados, corrompem a palavra. Pastor, isso é o versículo da fofoqueira. Eu não sou fofoqueiro, eu só estou na palavra. Eu não posso deixar de falar do que eu vi. Eu vi a vizinha saindo e ouvi o marido falando, hoje eu mato. Por favor, leia o contexto, porque se ler o texto fora de contexto, você vai achar que isso aqui é uma brecha para fofoqueiro. Eu não posso deixar aí, eu preciso mandar um zap, preciso ligar a amiga, preciso falar uma coisa que eu ouvi e acabei de ver. Aqui elas estão falando sobre Jesus. Aqui está dizendo sobre nós que tivemos um encontro com Jesus. Quem teve? Não podemos ser as mesmas pessoas depois disso. O mundo tem que olhar para a gente e dizer, esse cara esteve com Jesus, não é possível, esse cara mudou. Essa mulher mudou. Por quê? Porque a gente fala, a gente age, a gente se comporta, a gente reage. Tudo mudou, porque vimos e ouvimos, eu creio em Jesus. Essa mulher viveu isso. Volta lá no João 4 para a gente finalizar. Eu quero ler o 39 só, acho que já é o bastante. 39, João 4, 39. Diz assim, ó. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram o quê? Nele. Pela palavra de quem? Da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali quanto tempo? Os discípulos entraram na cidade, pegaram a comida e voltaram correndo. Nós não damos com esse povo, não pregaram para ninguém, não fizeram nada. A mulher correu, falou de Jesus, trouxe o pessoal da cidade. Agora o pessoal veio, ouviu o próprio Senhor Jesus pregar. Pediram para Jesus, fica com a gente. Jesus falou, eu fico 2 dias. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Aqueles que o mundo rejeita, que o mundo diz assim, não chega nem perto. Jesus diz, eu vou ficar lá e vou mudar a história daquela pessoa. Ei, tem jeito sim, para a tua família tem jeito, para o teu casamento tem jeito, para a tua saúde tem jeito, para aqueles que estão nos cercando tem jeito. Jesus falou, eu fico. E aí diz o verso 41, põe aí por favor. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. O primeiro passo cabe a nós. Nós vamos lá e vamos testemunhar. Vamos falar do que ouvimos e do que vimos. Aí eles vêm. E quando eles vêm, eles mesmos se assentam aqui e ouvem que Deus continua operando grandes obras em nosso meio. Quem crê, diga o meu Deus. Não, quem crê, diga o meu Deus. Continua salvando. Diga, o meu Jesus continua vivo, e através da minha vida, muitas pessoas serão resgatadas, ainda esse ano, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Pode aplaudir bem forte a Cristo.